Europa, Chile, China e Coreia do Sul, é uma reação considerada normal, Júlio Brissac. Os países querem mais esclarecimentos. Eu me lembro da febre aftosa de 2005, imediatamente os países começaram a anunciar a sua suspensão das importações. Dessa vez foram 4 até agora, mas uma reação normal no mercado internacional. Zaidan, você me dá a oportunidade, já que você foi para quanto tempo temos do 2005. Último Foco? Isso vai fazer aí 12 anos. Eu tenho 26 anos de mercado de pecuária de corte no Brasil e algumas inserções maiores na Argentina, no Uruguai. Passei 2 meses agora nos Estados Unidos olhando a cadeia produtiva da carne bovina americana. E você me dá a oportunidade com a aftosa da gente lembrar de uma coisa muito importante, que pouca gente que tem acesso à informação de mercado propriamente dita, profissional, teve a capacidade de ver. Naquele ano, quando a gente teve 58, não lembro, 59 países sendo colocados na mídia que as exportações de carne bovina, faço a correção, dos frigoríficos brasileiros, a gente tem um vício no mercado de dizer que nossa carne não. O produtor, quando abre a porteira, vendeu o boi para um frigorífico exportador, a carne é de propriedade desse frigorífico. Então, naquele ano de 2015, de 2005, a gente viu do Jornal Nacional, a Folha de Bandeirantes, que é um município aqui pequeno do estado, dizendo nos 4 ventos sobre tudo isso. Naquele ano de 2015, os frigoríficos exportadores do Brasil bateram recorde de exportação de carne bovina. É pena que eu não mandei no pacote gráfico que você me mandou aí, esse estudo da Rural Business. Aí alguns poderiam dizer... Mesmo com 50 e tantos países embargando, tendo o Brasil bateu recorde? Supostamente. Os frigoríficos brasileiros exportadores bateram o recorde de exportação. Aí alguns podem dizer, mas naquele ano teve muito volume, no ano seguinte as exportações caíram. Não, foi recorde também de exportação. Não eram de carne compras já acertadas? O ano seguinte, o ano de 2006 e o ano de 2007 e o ano de 2008 foram anos de recorde de exportação de carne bovina desses frigoríficos. Os números estão aí, existe um estudo da Rural Business, a gente provando isso. Por que é uma oportunidade você resgatar esse histórico e agora a gente vendo a mesma coisa? É que é impressionante como o discurso continua o mesmo e a pecuária de corte do Brasil não entendeu esse jogo ainda. A questão da sanidade animal, as pessoas, na grande maioria das vezes, pensam que uma carne bovina, quando sai aqui do Brasil, tá certo? Ela cai no bife, no prato, o bife cai no prato de alguém no mundo. Não é assim que acontece, minha gente. A gente tem um nível de excelência no tratamento sanitário aqui no Brasil, quando essa carne sai. Os países de origem, que são os importadores, ele tem um alto nível também de avaliação dessas cargas antes que elas entrem na cadeia alimentar. Portanto, vamos acabar com essa conversa. Ou seja, a inspeção é rigorosa aqui e rigorosa na no origem país, e no destino. E no destino, com modelos completamente diferentes no sentido de pessoas avaliando isso. Além disso, antes de um lote de carne sair do Brasil, ele passa por uma inspeção. Todo mundo que conhece um pouco de pecuária sabe das missões que vêm aqui, são de veterinários olhando tudo isso. Anualmente, né? Anualmente. Então, a gente tem que parar com essa bobagem de ficar falando essas coisas. Porque o que acontece é que hoje, em qualquer país do mundo, quando se identifica algum problema sanitário, seja ele qual for, quem é penalizado é o responsável por aquele lote. A rastreabilidade da carne já dá isso. Então, ele é responsável, aquela unidade ou aquele grupo é responsabilidade por isso. E não
toda a cadeia e não todos os frigoríficos exportadores do Brasil. A memória das pessoas é tão pequena, Zaidan, que eu vou citar aqui alguns. As pessoas podem achar, viu, o Chico, que a questão de problema de sanidade é abaixo da linha do Equador. Não é. A gente vamos Outros países têm isso também? Todos os países eu vou pedir para você comentar isso já. Nós precisamos ir para um intervalo comercial. Renata, tem uma pergunta para o Chico Maia que chegou por WhatsApp aí também. Só coloque a pergunta, depois do intervalo a gente responde. Tá certo. O Amador de Martins, de Tocantins, ele pergunta o seguinte para o senhor Chico Maia, assim como ele se refere: o senhor não acha que houve muito sensacionalismo e falta de informação por parte da Polícia Federal e da imprensa nacional? O que o senhor tem nos dizer sobre isso? Daqui a pouquinho, Chico Maia responde. Nós já voltamos. Nós voltamos com uma mesa redonda aqui em nossos estúdios para debater os impactos da Operação Carne Fraca, deflagrada na última sexta-feira pela Polícia Federal. E hoje nós já tivemos o anúncio de 4 importadores do Brasil, União Europeia, China, Chile e Coreia do Sul, ou a suspensão das importações ou a proibição da entrada das nossas carnes. Como é o caso de unidades frigoríficas. No caso da União Europeia, sim, de algumas unidades. No caso da Coreia do Sul, a BR Foods. Enfim, e da China não. Todas as carnes barradas nos portos, aquelas que já estavam a caminho da exportação. Segundo o Ministério da Agricultura, porque essa proibição eu não vi por escrito ainda, você viu? O Ministério... Aliás, a BR Foods até disse que não havia recebido. Até agora há pouco ela não havia recebido oficialmente. Proibição de embargo, proibição, precisa de documento. Chegou a hora da pecuária de corte do Brasil exigir olhar na mídia esses documentos. Porque senão fica o disse, pelo não disse. Renata, vamos à pergunta para o Chico. Já o Júlio tem uma questão sobre a sanidade mundial, não só aqui no Brasil. Vamos sim, Zaidan. Bom, eu primeiro agradeço, a gente agradece a participação de todos que estão nos enviando mensagens, opiniões. E a gente começa com o Amador Martins, que é fazendeiro no estado de Tocantins, que diz o seguinte para Chico Maia, uma pergunta: o senhor não acha que houve muito sensacionalismo e falta de informação por parte da PF e da imprensa nacional? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bem, eu concordo em gênero, número e grau. Nós vivemos num país, numa época, onde o único canal de televisão que dá notícia boa são os canais voltados para o agronegócio, como o canal do Boi. Aqui mostra gente que produz, como se faz, né? Gente que trabalha. A grande mídia é uma disputa e uma concorrência com as redes sociais para saber quem dá notícia primeiro. Não se trabalha notícia, não se vê os impactos dessa notícia. E depois da Lava Jato, que houve uma associação da grande imprensa nacional com o Ministério Público e a Polícia Federal, eles só trabalham com holofote. Você não vê nem Ministério Público nem Polícia Federal fazer a sua ação se não seja de forma espetacular. Isso é só um paísinho, um país sério, onde está em jogo a sua grande riqueza, que é o agronegócio, que é a produção de carne. Nós não podemos fazer com que uma notícia dessa seja divulgada sem saber as consequências, porque os problemas foram pontuais. Bom, vamos até a Bolsa de São Paulo, rapidinho, com a Rafaela Favro, que ela traz para a gente informações sobre os impactos nas ações hoje em relação a essa operação Carne Fraca. Boa noite, Rafa. Boa noite, Rê. Boa noite a todos que estão aí no estúdio, todos que nos assistem em casa também. Bom, Rê, na última sexta-feira nós já mostramos que as ações da BR Foods e da JBS tiveram uma queda bem acentuada por conta dessa operação da Polícia Federal Carne Fraca. Hoje foi um dia de uma queda menos acentuada do que na última semana, inclusive com recuperação para as ações da JBS. Agora, outros frigoríficos acabaram sendo afetados também negativamente por conta dessa
operação. Começamos então com os papéis da JBS que chegaram a subir no fechamento da bolsa nesta segunda-feira. Cada ação valendo R$ 10,80, teve uma alta de 0,74%. Os papéis começaram o dia em queda. A gente observa aqui que na mínima do dia, cada ação da JBS ficou valendo R$ 9,64. Na máxima, se aproximaram de R$ 11 por ação. Agora, no fechamento, ficaram a R$ 10,80. Essa reação leve de 0,74%. Na sexta-feira, as ações perderam mais de 11%. Essa reação é explicada pelo mercado pela seguinte forma: como caiu muito a ação na semana passada e agora já tem uma reação muito forte das empresas, do governo no combate a essa operação, os papéis já começam a se recuperar. No mercado financeiro, os investidores veem que a ação teve uma queda muito forte, o papel está muito barato e já começam a comprar de novo, acreditando em uma reação. Agora, as outras empresas continuaram em queda hoje. O Brasil Foods, uma baixa de 2,15%, ficou entre as ações mais negociadas do índice Bovespa, fechou a R$ 36,30, mas também registrou um preço mais baixo, principalmente no início do dia. Olha só, a ação chegou a R$ 32,72. Outros papéis que não haviam sido afetados na última sexta-feira, hoje já tiveram uma queda mais forte. Marfrig, com baixa de 3,92%, ficou negociado a R$ 5,38 por papel. E as ações do Minerva, que não fazem parte do índice Bovespa, mas são negociadas aqui na Bolsa, tiveram a maior queda entre os frigoríficos. A baixa foi de 7,13%, cada papel do Minerva sendo negociado a R$ 9,37 no fechamento do dia. O preço mais baixo dessa segunda-feira ficou abaixo dos R$ 9 por ação e a explicação é muito simples. O Minerva destina quase 80% da sua produção para exportação e hoje muitos mercados externos, como a União Europeia, China, Coreia do Sul, Chile, acabaram barrando a compra de carne brasileira até que se explique melhor essa situação da operação carne fraca. E aí a empresa que mais exporta acaba sendo mais afetada, mesmo não tendo sido negociado, mesmo não tendo sido feito parte de toda essa operação, de toda essa investigação. Bom, Renata, esses são os principais destaques das ações das empresas envolvidas nesse setor aqui na Bolsa. Volto com você em Campo Grande. Tá certo, Rafa, obrigada pelas informações. Zaida, antes de voltar para você, eu tenho uma pergunta para Júlio Brissac aqui. Ele é Rodrigo Nachif, é produtor em Bandeirantes, aqui de Mato Grosso do Sul. Ele diz o seguinte: Brissac, pode ser que exista algo muito maior por trás da operação carne fraca? Posso responder? Por favor. Olha, o que o Chico estava falando aqui sobre a questão da mídia no final aí da primeira pergunta que fizeram a ele, tem bastante de verdade. A produtor, você que está me ouvindo aí, você tem que entender primeiramente o seguinte: jornais de televisão vivem de patrocinadores. Todo mundo sabe o caminhão de dinheiro que alguns desses frigoríficos colocam na mídia. A Polícia Federal, eu tenho uma posição completamente diferente do Chico nessa questão da operação carne fraca. A Polícia Federal sabe que tem um problema sistêmico de corrupção envolvendo grandes frigoríficos do Brasil. Ela sabe também que a Lava Jato, quanto à questão da Odebrecht, está sendo bombardeada de uma maneira muito forte, tentando aí por debaixo do tapete acabar com essa operação Lava Jato. É por isso que ela botou 1.100 policiais na rua, e a operação carne fraca não é para apontar que a carne fraca é do Brasil. É para apontar que os corruptores e políticos são de carne fraca nesse país. Há quem diga que a operação carne fraca, que quer identificar corruptos e corruptores, é mais escandalosa do que a Odebrecht. Nós temos um histórico, quem trabalha com pecuária de corte no Brasil sabe que o problema de corrupção nesse país
no segmento de agronegócio é muito grande na questão da pecuária de corte. Quando eu estava falando que eu tenho, Chico, 26 anos de experiência, eu queria dizer ao produtor que na Argentina, eu estive na Argentina em 97, 98, olhando desde o mercado de linhas, os frigoríficos de lá e a distribuição de carne bovina naquele país. Andei na periferia de Buenos Aires. A escala sanitária de uma carne bovina, ela obedece, vamos botar aqui, 3 níveis. O primeiro nível de excelência é nos grandes centros de consumo e nas lojas que têm acesso, a camada mais favorecida da população tem acesso. Lá eu entrei num açougue onde se chegou na madrugada uma carcaça completamente, ou 50% dela, podre. Ali foi dado um banho químico naquela carcaça, ela foi desossada e foi colocada num açougue de periferia da cidade de Buenos Aires. O cara vendia aquilo ali, passava todos os ácidos e todas as escovas e tudo que tinha que fazer naquela carcaça, muitas delas meladas, que é o termo que se usa, é quando ela perdeu a refrigeração e já entrou em processo de não possibilidade de entrar na cadeia alimentar, e carcaças completamente podres. O cara colocava aquilo ali para o consumidor de baixa renda de Buenos Aires e ele pegava aquilo ali e se ele fosse para casa e visse aquela carne podre na frente dele que não desse condições de comer, ele voltava para o açougue e reclamava. Qual era a instrução que o açougueiro tinha? Ele falava assim, deve ter sido algum erro, toma 2 quilos a mais aqui do outro e está tudo certo. E está tudo certo e vamos embora. Então o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que o problema dessas escalas de diferenças de colocação de carne, ninguém, gente, quer ficar micado com uma carcaça bovina, tá certo? Então, assim, é muito importante a gente entender isso. Eu vou trazer rapidamente agora para o Brasil o que está acontecendo agora. O Chico me contou que tem gente preocupada porque o JBS não está fazendo escala de boi. Gente, carne que não vende, frigorífico que não vende carne bovina, não pode comprar boi. Isso é um movimento natural. Na sexta-feira, eu percorri... E quando faz escala é para a semana que vem, mas sem preço. 3 dias, 2 dias. Frigoríficos que estão fazendo isso 3 dias, 2 dias. Chico Maia, você tem... Como é que está isso? Eu acho, tem uma certa divergência, que eu acho que o assunto é muito mais grave do que isso. Você, quando esteve na Argentina, você não viu nenhuma autoridade argentina dizer que a carne que eles produzem é podre. Foram as autoridades brasileiras que, ao invés de pontualmente, se tivesse um problema no frigorífico, punir e prender o dono do frigorífico, se tivesse um problema com um agente de governo de fiscalização do Ministério, punisse e prendesse, eles ficaram 2 anos deixando o povo comer carne de papel, deixando o povo comer carne podre para de repente fazer essa ação espetacular. Esse negócio de carne de papel, você sabe que é uma bobagem. Eu sei. Você sabe que isso é uma bobagem. A forma, o que nós estamos discutindo aqui, ninguém é contra a operação para prender corrupto. Ninguém é contra a operação para prender bandido. Agora, da forma espetaculosa, onde um delegado, junto do Ministério Público, em cadeia nacional, diz que a carne brasileira é podre. Quando ele faz essa colocação, e nós temos 5 mil frigoríficos, e foram apenas citados 2% desses frigoríficos, 20 frigoríficos, quando nós temos 11 mil fiscais de sanidade do Ministério trabalhando para melhorar a qualidade de carne e tem envolvido 20, quer dizer, você não pode generalizar. Da forma que foi colocada, causou impacto internacional. Tanto é que suspenderam as nossas exportações. Agora, o que nós temos que fazer? A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Verdade. É o produtor do frango, é o produtor do porco, é o produtor Deixa eu de só carne. responder então a pergunta do Rodrigo de Bandeirante. Bom, por favor, eu preciso ir para o intervalo comercial agora, mas vou dar 2-0. Já tem 2 perguntas. Já tem 2 perguntas que o Júlio... Mas na volta a gente
Tá, e o Odacil Cânipa está em Brasília também para trazer as últimas informações direto da capital. Hoje foi um dia de muitas explicações do presidente Michel Temer, do ministro Blairo Maggi. Já o Odacil traz as informações ao vivo de Brasília, Renato. Tá certo, Zaidan. Então vamos para um breve intervalo comercial e a gente já volta com as perguntas dos nossos convidados. Até já. 7h22, muitas ligações chegando para a Renata. Fica impossível a gente passar todas as perguntas. Muito obrigado pela audiência em todo o Brasil. São vários estados participando conosco aqui do Pecuária BR. Eu interrompi o Júlio Brissac 2 vezes. A primeira, ele estava falando que o problema de sanidade não é só aqui no Brasil. Vigilância sanitária, vamos falar, mas também em outros países. Eu queria que você concluísse rapidamente, por favor, Júlio. Nós temos ainda o Odacil em Brasília. Porque retomando, Pecuária de Corte do Brasil, tenha muito cuidado com esse circo que está montado, dizendo que países estão embargando a carne bovina do Brasil. Eu vou trazer rapidamente aqui o que minha memória veio. Qualquer país do mundo está sujeito a esse tipo de coisa. 2000, quem que não tem na memória o escândalo do leite na China? Dirigentes foram presos, empresas saíram do mercado porque crianças, a população começou a tomar leite com melanina. Quem não se lembra da carne misturada, carne bovina misturada com carne de cavalo na Holanda e que entrou na cadeia alimentar, empresas quebraram, dirigentes foram presos e toda a União Europeia, sem exceção, consumiu esse tipo de carne. Quem não se lembra do embargo, mas com a proibição, a retirada, recall, para ficar mais bonito, de carne bovina no Canadá, E. coli, fruto de a bactéria E. coli na carne, estava na gôndola dos supermercados do Canadá e foi retirada. Dirigentes foram presos, empresas foram retiradas do mercado. Júlio, quem não se lembra, tem mais um, quer? Deixa o Chico. Tudo isso para quê? Prisão. Vai ter prisão no Brasil? É possível? O problema é que isso que você está citando é que aconteceu. O problema que nós estamos discutindo aqui é em cima de uma armação, que existia um problema pontual. Agora, não, o problema é em um e outro frigorífico. Pontual, né? Inclusive, na China tomaram leite estou falando e as pessoas morreram. Aqui no Brasil, não estou falando do que você disse. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil o que está acontecendo é o seguinte. Aqui no Brasil as autoridades o que está acontecendo é o seguinte. A Polícia Federal sabe que existe um problema gravíssimo de corrupção na cadeia da carne brasileira. Isso é histórico e ela sabe disso. E o que o produtor tem com isso? O produtor... Vai pagar a conta não, por isso? Senhor, mas tem ações que podem ser impetradas contra a Polícia Federal. O que as entidades estão falando? Veja bem, não tem nada. Eu não concordo com essa opinião. Eu acho o seguinte... O produtor brasileiro tem que bater palma para a Polícia Federal brasileira, porque ela está acabando com uma política extrativista que acontece nesse Brasil há décadas. A ponta do iceberg, essa é uma pontinha do iceberg que estão falando aí que o problema maior é a questão da carne. Eu estou mostrando para os senhores que não é. O problema maior é corruptos e corruptores que estão operando nesse mercado. A pecuária de corte do Brasil sai muito melhor de tudo isso que a gente vai ver, porque a gente está apenas começando a ver. E o problema da carne podre é pequeno diante do que a Polícia Federal tem para revelar à pecuária de corte do Brasil e ao consumidor de carne do Brasil, que, diga-se de passagem, passou no final de semana consumindo muito carne bovina. Até agora parece as carnes que bicaram no mercado são as carnes da JBS. Aliás, conversando aqui eu e você enfrentou filho no supermercado. Eu acho verdade. Eu particularmente, eu não sei se alguém aqui tem alguma posição específica contra algum frigorífico. Eu não tenho. Eu não tenho nada contra nenhum grupo, contra nenhum frigorífico. Ao contrário, o que motiva aqui é defender o produtor rural. Que quando você dá um tiro no gigante,
Você tem que ter uma certa distância, porque esse gigante pode cair em cima de você e te esmagar. Então, essa grande indústria que nós temos hoje de carne, que é a maior multinacional do Brasil, né, são as nossas indústrias da carne, acabar com elas não é bom negócio para ninguém. Ô, Chico, não, imposto. Espera, a história da pecuária de corte do Brasil está repleta. Aliás, a Renata tem uma pergunta. Deixa eu, porque aí vai ficar parecendo que eu tô aqui defendendo. Não, Chico, vai ficar parecendo. A história da pecuária de corte do Brasil está repleta de grandes grupos frigoríficos que quebraram e não aconteceu nada no dia seguinte. Vai ficar parecendo que eu tô aqui defendendo o frigorífico e que não tem nada com isso. Ao contrário, nós já lideramos movimentos aqui contra a concentração, duro, contra práticas, atitudes do frigorífico. Se tem corruptos em frigoríficos, se existe corrupção, se apure. Mas não do jeito que aconteceu, onde as autoridades em rede nacional disse para o mundo que a nossa carne é podre. A Polícia Federal sabe. Renatinha, isso foi o que aconteceu. Vamos às perguntas. As consequências estão aí. As Nilson Ademir, de Araçatuba, São Paulo. Nilson Ademir mandou áudio, mas a gente prefere que você digite para a gente, mande enviar a sua mensagem via WhatsApp, Nilson, mas eu vou fazer um breve resumo. Muito se fala da Polícia Federal, do setor da indústria, mas e o consumidor, como é que fica? Ele quer saber a opinião de vocês em relação a isso, não só a questão da Polícia Federal, das exportações, do setor frigorífico, indústria, mas e o consumidor que é vítima desse tipo de fraude? Rapidamente, por gentileza, porque nós temos o Odacil, estamos chegando ao final do programa, o Odacil precisa trazer a atualização das informações ao vivo de Brasília. O consumo vai continuar como ele está. Produtor de boi do Brasil, produtor sul-mato-grossense, onde o Chico me disse que veio de uma reunião, está preocupadíssimo com a não compra de boi da JBS. A preocupação em cima da JBS. A escala foi cancelada. Frigorífico que não vende carne no balcão não pode comprar boi, mas os seus concorrentes vão comprar. Os menores? De todos os tipos. Preste bem atenção nisso. A carne bovina que circulou da JBS durante esse final de semana, o termo é micou. Ninguém queria ficar com ela. Ela foi retirada, colocada as outras grifes nos grandes distribuidores e nos grandes supermercados, ou foi colocada em promoção, com descontos realmente tentadores, tá certo? Ou colocado na periferia. Agora, é claro que numa segunda-feira, diante de um caminhão, de uma bomba explodida como essa, o frigorífico que está envolvido não pode comprar, porque ele não sabe o que vai acontecer. Nós vimos São Paulo mostrando ali que as ações da JBS tiveram uma ligeira recuperação. Eu vou explicar por que houve a recuperação. Porque hoje a JBS tem 2 bilhões de reais para fazer recompra de ação. Recompra de ação é a própria companhia comprando as suas ações. Alguns vão dizer, isso é porque ela tem caixa. O balanço financeiro da JBS mostra que ela não tem. Ela teve o pior 92% de perda no seu lucro, no seu lucro de 2016. Ela está comprando para tentar diminuir ou gerar informação dizendo que as coisas já estão melhores. É ela que está comprando. E, como a gente vê nos balanços financeiros, ela não está com caixa ok. Ela está 4, 7 vezes alavancada. É uma operação extremamente complicada. Obrigado, Júlio. Antes de nós concluirmos com o Chico Maia, vamos saber do Odacil. O Odacil está ok? Vamos saber. O Odacil está ok por telefone, vai atualizar as informações ao vivo de Brasília. Muito boa noite, Odacil. Boa noite, Zaidan. Boa noite, Chico Maia. Boa noite, Júlio Brissac. Pois é, então, vamos só dar uma arredondada no dia, né, Zaidan? Agora há pouquinho, o ministro da Agricultura desceu aqui no Ministério da Agricultura para dar uma entrevista coletiva, onde ele falou sobre todas as providências, sobre tudo que está sendo encaminhado. E eu acho que a coisa mais importante é com relação à
vai ter como você já falou, vai ter uma videoconferência daqui a pouquinho, às 9 horas da noite, onde se vai discutir, vai se esclarecer a situação, né? O que o Ministério da Agricultura quer é reverter, porque a China, segundo disse o ministro, não cancelou completamente a importação de carne do Brasil. Eles querem informação. Assim como quer informação o Chile, o Egito, a União Europeia e outros países, Zaidan. Tá certo. Muito obrigado, Odacil Canepa, direto de Brasília. Hoje foi um dia de muitas explicações. O ministro Blairo Maggi terminou agora há pouco uma entrevista coletiva dizendo que vai tentar fazer com que esses países que até agora já anunciaram restrições aos nossos produtos voltem atrás. Não sabemos se vai ter sucesso o ministro, mas fica a torcida para que isso aconteça. Renata, são muitas perguntas, infelizmente. Muito obrigado pela audiência. O volume de perguntas até nos surpreende, porque nós não temos esse tipo de interação diariamente aqui no programa. Hoje estamos abrindo e, para nossa surpresa, o volume de ligações é muito grande, ficou impossível atender a todos, mas a gente fica aqui muito agradecido. As perguntas serão, pelo menos, mencionadas aos nossos convidados para eles saberem um pouquinho do grande questionamento dos pecuaristas espalhados por esse imenso Brasil. Nós chegamos ao final do programa, mas tem uma pergunta, tem até uma cobrança, não é, Renata? Qual que é a pergunta do consumidor para que eles façam as considerações? E a pergunta que todo mundo quer saber: o preço do boi vai cair ou não? Queria que vocês respondessem a questão do consumidor e também a questão do preço do boi gordo. Bom, eu agradeço novamente a todos que estão participando aqui com a gente, mas o Nilson Ademir de Araçatuba, São Paulo, quer saber de vocês a resposta: como fica o consumidor, o cidadão brasileiro? E o preço do boi sobe, desce, fica estável? Vamos começar com Júlio Brissac. Bom, o consumidor, ele tem... Vamos fazer igual um debate. Você, por favor, tem 1 minuto para a sua resposta. Nós chegamos ao final da nossa... Como comprar carne bovina e a outra é... consumidor. Não, em 1 minuto você tem que resumir, o Chico também vai resumir em 1 minuto. Bom, a questão é o seguinte: a carne que circula no Brasil, ela é extremamente competente sob o ponto de vista sanitário. Os importadores também sabem disso. Muito cuidado, produtor, você que está lendo uma leitura errada sobre tudo isso. Ninguém vai embargar a carne bovina do Brasil. Vão embargar unidades frigoríficas que estão envolvidas em colocar carne, seja no mercado interno, seja no mercado externo, com algum tipo de problema. Então, muito cuidado com tudo isso que você está vendo por aí, porque há uma tentativa de desviar o foco principal dessa operação, que é colocar para o consumidor brasileiro e o produtor brasileiro o maior escândalo que acontece em décadas relativo à carne bovina brasileira e a vícios dentro do Ministério da Agricultura. A pecuária de corte do Brasil sai desse problema muito melhor e muito mais transparente. O preço do boi sobe, sim ou não? O problema mundial e do Brasil também é a oferta abaixo das necessidades de demanda. Semana passada convivemos com alerta que a equipe de pecuária de corte da Rural Business já falava há muito tempo. Em anos de 2014 até hoje, nós tivemos 5 milhões de cabeças, quase 5 milhões de cabeças, 4,8... Preço do boi, como é que fica? Sumindo dos frigoríficos. O Brasil convive com estoques de gado abaixo das necessidades e demanda. E apesar de toda a maquiagem de dizer que o problema é consumo, que é isso e aquilo, o problema é boi a menos para se consumir internamente e externamente. Obrigado, o preço do boi sobe. Chico Maia, por favor, muito obrigado pela sua presença aqui. Bem, eu discordo dessa opinião. Eu acho que houve uma total irresponsabilidade. Se poderia resolver o problema sem causar um problema maior. Nós vivemos num país com tanto problema, com tanto desemprego, com tanta crise, e não precisava uma ação espetaculosa dessa operação, não é? Causar mais transtorno para a nossa economia. Eu acho que se tiver que prender
culpados, prender corruptos, que se faça. Vamos aplaudir, porque nós queremos um país limpo, mas para isso nós precisamos atingir um produto tão importante. Ao contrário do que diz o Júlio, as consequências já estão aí, já estão embargando a nossa carne, os frigoríficos, principalmente aquele maior que geralmente baliza as compras, já suspendeu, porque para precificar o preço quanto se paga no boi, você tem que fazer um mix do mercado externo e do mercado interno, para aí você chegar na composição. Isso é conversa fiada de se você quer saber para mim quanto que vai estar a arroba, eu não sei, porque se não tem escala, não tem preço. Então, eu espero que o governo, e eu tenho certeza, o ministro, o presidente da República vão agir rapidamente, dar todas as explicações necessárias ao mercado internacional, aos nossos compradores e tentar resolver isso. Mas que, na verdade, foi uma crise desnecessária, foi. Tá certo. Obrigado, Chico Maia, presidente da Frente Nacional da Pecuária, Júlio Brissac, analista-chefe de pecuária de corte da Rural Business. Muito obrigado a você que principalmente participou da nossa programação. Obrigado mesmo, estamos muito felizes com a sua participação e com a presença dos dois aqui também. Renata, muito boa noite para você e até a próxima, né? O que vem aí agora?